Olá, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos estar falando sobre o tema a superioridade de Cristo em Hebreus. Logo, nós estaremos falando sobre a Epístola aos Hebreus e nós vamos tratar aqui de alguns temas. Claro que não vamos nos aprofundar, mas nós vamos tentar esclarecer o máximo possível algumas questões referentes à carta, a carta aos Hebreus. E nós temos aqui alguns temas aqui que nós vamos falar sobre eles, cada um deles aqui de modo reduzido. Então, nós temos primeiro aqui Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Uma nova aliança a partir de Jesus e um ministério mais que excelente. Então nós vamos tratar esse assunto que está registrado dentro da epístola ou carta aos Hebreus. Mas antes de darmos continuidade, nós precisamos saber algumas particularidades dessa epístola, chamada Epístola aos Hebreus, que vai nos trazer um pouco mais de entendimento do que se trata, na verdade, essa epístola ou esta carta. Quando foi realizado e escrito esta carta, o povo de Israel estava em uma situação meio que delicada, ou seja, os cristãos novos, os cristãos judeus, que estavam naquele momento inseridos dentro do cristianismo, estava tendo algumas complicações a respeito da religião e tudo aquilo que estava entrando ou sendo introduzido dentro da igreja primitiva. Nós sabemos que a epístola ou carta aos Hebreus, ela não é uma carta igual às outras cartas. Ela vai tratar e vai direcionar todo o seu conteúdo para a pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, vai tratá-lo como o sumo sacerdote superior tanto a Moisés, superior a Arão, superior a Abraão, tá? E superior a qualquer linha sacerdotal vindo da parte levítica. Então, o autor aos Hebreus, ele vai justamente trazer essa linha, dizendo que Cristo é superior a qualquer outro que veio antes dele, ou qualquer outro que podia surgir depois dele como sacerdote. Então, nós sabemos que a carta aos Hebreus, ela não tem um autor definido, ou seja, o seu autor, ele é um autor indefinido, um autor anônimo. Ou seja, até hoje ninguém conseguiu ainda determinar quem foi o autor da carta aos Hebreus, quem escreveu a carta aos Hebreus. Se nós formos pegar a história, formos ler o livro, o início aos Hebreus, o conteúdo, nós vamos ver que sempre tem alguém direcionando aí a carta para alguém. Uns vão dizer que foi o apóstolo Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que foi até a própria Lídia que escreveu, outros vão dizer que foi Lucas que escreveu. Por quê? Porque todos esses aí tiveram uma interação, de uma certa forma, com o apóstolo Paulo. E a escrita, ela vai determinar que seja um desses aí. Só que, na verdade, ainda não chegou no consenso de quem realmente escreveu a carta aos Hebreus. Por isso que esta carta era uma carta denominada como anônima, tá? Como uma carta anônima ou uma carta sem um autor definido, ou seja, autor desconhecido. Tá? O que estava acontecendo dentro desse período que foi escrito aos Hebreus? O povo judeu
que estava naquele momento ali, cristão, e havia passado por algum tipo de problema e estava enfrentando lutas e provações, e agora alguns que professavam a fé estavam retrocedendo, ou seja, estavam retornando novamente às práticas judaicas. Uma vez que a pessoa, quando era ingressada no cristianismo, quando aceitava o cristianismo, todas as práticas da lei, ela era não mais necessária a praticar. Tá? E assim, trazia-se o quê? Trazia-se uma nova maneira de viver através de um novo evangelho, de uma nova aliança. E o povo, então, daquela época, quando os hebreus, a carta aos hebreus ela é escrita, havia algumas pessoas, alguns crentes, tantos judeus quanto gentios, mas principalmente judeu, que estava deixando novamente o quê? Estava deixando as práticas da nova aliança e retornando novamente às práticas da aliança antiga, que vivia sobre o quê? Que vivia sobre a lei, estava baseada na lei de Moisés. Tá? Então, essas práticas, elas não condiziam mais com o cristianismo, tá? Com a nova aliança que Cristo havia apresentado ao povo. Então, uma das finalidades maior ao se escrever a carta aos hebreus foi justamente direcionar e falar com seus leitores que Cristo ele é superior, independente de qualquer coisa. Cristo é superior às leis, Cristo é superior a Moisés, a Arão, ao sacerdócio levítico e assim sucessivamente. Então, havia algumas questões e havia algumas particularidades. Alguns aceitavam, tá, esse novo regime, essa nova visão cristã, e outros simplesmente não aceitavam, não se adaptaram a essa nova vida cristã. Tá? Por quê? A lei trazia alguns quesitos que agora o Novo Testamento, o cristianismo, já não precisava mais. Só que a lei, ela estava agarrada, enraizada ainda no coração do povo. E para se libertar, para deixar as práticas judaicas, para deixar o costume da lei que estava sobre a lei, tá? Era necessário uma compreensão melhor do que Cristo estava dizendo, estava ensinando através, tanto quando ele estava na terra, e também aquilo que ele deixou em revelação para os seus discípulos. E o apóstolo Paulo, então, ele é um dos apóstolos que mais apresentou a revelação de Cristo de uma forma mais aberta, de uma forma mais concisa, tanto para os judeus, também tanto para com os gentios. Então, o livro, ou a carta aos hebreus, ela vai vir trazendo o quê? Vai vir trazendo justamente isso. Tá? O povo estava se apostatando da fé cristã por algum motivo, por alguma razão, e agora estava voltando novamente, tá? Sabendo que quando a carta a carta aos hebreus ela foi escrita, ela passou também por um processo de quê? Ela passou por um processo de canonização, tá? Por que isso, gente? Porque era necessário que todos os livros da Bíblia, tanto o livro antigo do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, fosse passado pelo crivo de uma assembleia ou de um concílio, tá? Para poder analisar cada livro que estava sendo lançado, escrito naquela época, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E a carta aos hebreus, ela também vai passar, tá, por esse crivo de análises para que pudesse, então, ser inserido dentro do canon. Tá? Então, o que é o canon, gente? O canon é uma palavra hebraica que significa régua, tá? Ou vara.
tá bom? É algo para medir. Num conceito religioso cristão, tá? Cânon é o meio pelo qual as regras ou padrão pelo qual os cristãos vão se orientar para poder seguir, então, a sua vida religiosa. Tá? Então, no modo geral, cânon é uma regra de fé, tá? Ou que significa também algo sagrado, tá? Algo sagrado. Então, todos os livros precisariam passar pelo crivo da análise para poder, então, entrar no hall dos livros considerados canônicos ou considerados como livros sagrados, aceitos pela sociedade. Tá? Então, se esse livro trouxesse algo para mudar de fato a vida da pessoa, transformação, tá? Esse livro, então, era considerado livro canônico ou livro sagrado. Sabendo que de Malaquias até Mateus, tá? De Malaquias até Mateus, nós vamos ter aí aproximadamente de 400 a 430 anos que Deus deixou de falar diretamente com o povo. E nesse período, o que aconteceu? Livros foram sendo também escritos à parte daquilo que estava sendo orientado e ditado por Deus por intermédio da revelação, tá, do Espírito Santo. Tá? E outros livros foram também escritos, como os livros apócrifos, que são considerados como livros espúrios, ou seja, livros não aceitos. Então, de um lado, nós temos os livros canônicos, livros sagrados, considerados sagrados e aceitos, e do outro lado, nós temos livros apócrifos, considerados livros espúrios, ou não genuínos, ou não aceitos. Nós vamos falar sobre esses livros apócrifos um pouco mais à frente, mas só para você ter uma ideia. Tá? Que todos os livros, independente de que livro que estava sendo lançado na época, tá? Todos esses livros do Antigo, tá? Testamento e do Novo Testamento passaram pelo crivo da análise, tá? Assim como o de Hebreus também passou. Tá? Só que a gente precisa entender uma coisa, independente de que esses livros tenham sido escritos, antes mesmo deles serem escritos, tá? A gente tem a concepção de que eles já eram considerados sagrados. Tá? Por quê? Porque veio justamente, diretamente, da parte de Deus. E inspirou cada homem para poder escrever aí cada livro, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tá? Então, a Epístola aos Hebreus, ela vem trazendo, tá? Ela vem trazendo Cristo como o sumo sacerdote, apresentando Cristo como o sumo sacerdote, para poder justamente trazer novamente o ânimo, tá? O ânimo que estava se perdendo no meio da congregação judaica daquela época. O povo estava fraquejando, estava se apostatando da fé. Tá? Então ele vai trazer, independente de qualquer coisa, o cristianismo, o Cristo ressurreto, ele é superior. E vocês precisam entender isto aí, precisam compreender essas coisas, que Cristo ele é superior a Moisés e a todas as coisas. Aí nós encontramos justamente o quê? O primeiro ponto que nós precisamos analisar e entender é justamente isso aqui. Tá? Jesus Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tá? Então, ele como sumo sacerdote, ele não poderia, tá? Não poderia, a história vai dizer que Jesus, como ele era da tribo de Judá, tá? Então ele não poderia ser considerado como sacerdote, tá? Não poderia ser considerado como sacerdote, tá bom? Então, porque ele era da tribo de Judá. E os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, dada por Deus, segundo a lei, tá? Todo sacerdote deveria vir, tá? Da tribo de Levi. Tá? Da tribo de Levi. Então, pela lei, Cristo não poderia ser considerado como
sacerdote. Aí que está, tá? É aí que vai entrar o quê? É aí que vai entrar justamente essa mudança, tá? Essa mudança para que Cristo pudesse ser, então, incluído, tá? Incluído dentro do rol de sacerdote. Tá? Não que a lei ela estava o quê? Ela estava defasada, tá? Não que a lei estava com problemas, mas a interpretação que os líderes e as pessoas estavam fazendo sobre a lei estava trazendo o quê? Problemas. E ninguém, de fato, conseguia, tá, cumprir todos os requisitos da lei. Ninguém conseguia. Por isso que a lei ela acabou se tornando o quê? Ela acabou se tornando defasada ou falha, não por ela em si, mas por conta das pessoas que ali naquele momento estavam sendo o quê? Instruída por ela ou sendo baseada por ela. Tá? O Salmos 110, verso 4, vai nos dar a orientação de que como esse sacerdócio de Jesus, vindo da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Levi, mas vindo da ordem de Melquisedeque, tá? Em Salmo 107 vai nos dar uma ideia. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem determinou isso. Não foi Moisés, mas foi o próprio Deus. Então, Melquisedeque, quando nós vamos ver em Gênesis 14, versículos 18 a 20, que vai falar pela primeira vez, tá? Que Abraão vai chegar diante dele, vai oferecer o dízimo, né? E Melquisedeque, então, vai abençoar a Abraão. Tá? Então, toda a descendência de Abraão, agora, estava sobre o quê? Estava sobre a autoridade de Melquisedeque. Tá? Então, ali naquele momento, estava falando que Melquisedeque era superior a Abraão. Se é superior a Abraão, Melquisedeque também estava sendo superior a quem? A Moisés e toda a tribo de Levi. Tá? Então, por isso que quando Jesus vai ser considerado sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque e não da linhagem de Levi, tá? Estava se referindo ao quê? Que como Melquisedeque ele vai aparecer de uma forma sem contar a sua neologia, sem saber da sua origem, sem saber nada sobre ele, ele vai aparecer, vai abençoar Abraão e também, assim como apareceu, ele vai desaparecer. E a história vai dizer que ele era rei de Salém, tá? Que, segundo os estudos, vai dizer que essa Salém poderia ser Jerusalém, tá? Ele então vai ser rei de Salém, ou de Jerusalém, que agora estava sobre Abraão. Tá? Qual é o nome desse rei? O significado do nome desse rei? Tá? Um dos significados desse rei é: o meu rei é justo. O meu rei é justo. Então, por isso, tá? Por isso que a ordem, tá? Ela vai ser mudada. Tá? Ela vai ser mudada. Mudando o sacerdócio, a lei também ela vai o quê? Mudar. Tá? A lei também vai mudar. Tá? Então, um sacerdócio, tá? Um sacerdócio era sobre a lei, mediante a lei, que foi designado, o sacerdote de Levi, baseado na lei. Tá? Então, foi instituída por Deus que a partir da tribo de Levi, todos seriam sacerdotes. Tá? Então, era algo baseado na lei, tá? De uma instituição. Agora, a ordem de Melquisedeque como sumo sacerdote daquela época, ela veio diretamente da onde? Ela veio diretamente de Deus. Tá? Não foi designada, estabelecida por homem algum, mas foi estabelecida pelo próprio Deus. Logo, tá? A ordem de Melquisedeque estava sendo estabelecida de algo eterno, não de algo material, dada a Arão e a tribo de Levi por meio de Moisés.
Tá? Então, o que estava sendo designado aqui? Que todos os sacerdotes, pela ordem de Levi, ou a tribo de Levíticos, por intermédio de Arão, todos esses sacerdotes que morreram. Sempre foi o quê? Substituindo algo terreno. Mas o sacerdote, por intermédio da ordem de Melquisedeque, que era eterno, tá? Agora que Cristo da tribo de Judá passou a ser o nosso sacerdócio real e supremo, tá? Então agora ele tem todas as características dadas ao sacerdote para poder então interceder por nós. Por isso que nas aulas anteriores nós falamos que ele é tanto rei, sacerdote e profeta. Então ele exerceu os três ofícios de maneira plena e perfeita, tá? Então nós temos aqui Cristo, o sacerdote da ordem de Melquisedeque, tá? Por isso, aí na página, gente, para que vocês possam ter uma ideia rapidamente aí, na página 80, na página 79 e 80 da apostila de vocês, vocês vão ver um pouco mais a respeito disso aí, tá? Aí, no capítulo 7 e versículo 11 de Hebreus, tá? De Hebreus, vai dizer o seguinte: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque é sobre o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote ser levantado, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Tá? Então está falando aqui que, se a ordem do sacerdócio de Levítico não houvesse uma falha, o povo concluísse de forma plena, não havia uma necessidade de quê? De se levantar um outro sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque a ordem de Melquisedeque é uma ordem eterna, uma ordem sem falha, o sumo sacerdote sem falha. Enquanto os sacerdotes teriam que se interceder por si mesmo, uma vez por ano, levando o sacrifício dele e do povo, tá? Que era a determinação da lei, tá? Era a determinação da lei. Esse sacerdócio, vindo da ordem eterna, da ordem de Melquisedeque, agora não precisava fazer o quê? Oferecer sacrifício por si mesmo. Tá? Porque o sacerdócio era perfeito. O Cristo ressurreto era perfeito. Tá? Então, qual era a função do sacerdócio? A função do sacerdócio era levantar, ou preparar, ou levar, tá? As necessidades, os pedidos do povo, a fraqueza do povo, apresentar o povo diante de Deus e oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo. Cristo, como sumo sacerdote da ordem eterna de Melquisedeque, agora ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar o povo perante de Deus, essas necessidades diante de Deus, e acima de tudo, ele vai se apresentar como sacrifício vivo para poder então cumprir todas as exigências da lei, as exigências que o Senhor havia determinado. Porque sem derramamento de sangue não haveria o quê? Perdão dos pecados. Aí Isaías vai falar o quê? Que ele foi levado pelos seus tosquinhadores para o matadouro, e mesmo assim ele não abriu o quê? A sua boca. Então, em Cristo foi cumprida todas as exigências. Ele foi tanto o intercedor que levou ou apresentou o povo diante de Deus, como ele também foi o fiel e perfeito sacrifício que o homem poderia receber. Tá? Por isso que ele cumpriu todas as exigências da lei. Aí temos aqui uma nova aliança a partir de Jesus. A aliança antiga estava trazendo problemas, estava trazendo consequências. As pessoas estavam usando a aliança antiga, a aliança de Abraão,
tá? Para poder usurpar, para poder sacrificar, para poder matar, maltratar e fazer julgamento por mediante a lei. Ou seja, segundo a lei, alguém que fosse pego em flagrante adultério teria o quê? Que morrer, ser apedrejado. Foi o que aconteceu com a mulher, né, adúltera, que chegou perante Cristo, se ajoelhou, todo mundo caiu em cima. Mestre, essa mulher foi pega em adultério em flagrante. E a lei de Moisés, a antiga aliança, determina e fala que quem for pego em adultério em flagrante precisa ser o quê? Apedrejada. Não estava errado, estavam corretos. Só que Cristo ele não veio o quê? Ele não veio simplesmente para poder desobedecer, ele veio cumprir a lei e mudar também essa lei. Aí o que ele vai falar? Se alguém não tem pecado, que atira o quê? A primeira pedra. Ele não descumpriu a lei, ele cumpriu a lei. Só que ele fez uma quê? Ele fez uma contra-pergunta em cima daquilo que estava sendo falado e realizado. Então, veio o quê? Uma nova aliança a partir de Jesus. Tá? Então, a aliança a partir de Jesus, ela tinha o poder de mudar as pessoas. Ela tinha o poder de transformar as pessoas. Porque não era uma lei baseada em uma lei terrena, estabelecida, dada por Deus, mas estabelecida, interpretada de maneira errônea pelo homem. Essa lei agora, essa aliança agora, vinha da parte do próprio Jesus, tá? Que estava diante agora, ensinando diretamente ao povo. Aí nós temos aqui, Levíticos capítulo 18, 4 e 5, Hebreus 8, tá? Capítulo 8, versículo 2 ao 9, que vai falar sobre esta aliança. Aí nós temos aí, só para a gente entender um pouquinho sobre isso aí, vai falar o seguinte, página 82 da sua apostila para você acompanhar, página 82. Hebreus capítulo 7, versículo 10, vai dizer o seguinte: e o mandamento que era para vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, me enganou. E por ele me matou. Tá? Então, a interpretação, aquilo que estava sendo, a aliança que estava sendo estabelecida pela lei, estava trazendo o quê? Estava trazendo consequência. A interpretação, tá? Alguns sacerdotes estavam estabelecendo um jugo pesado sobre as pessoas, tudo baseado na lei. Ó, a lei fala isso, a lei fala aquilo. Então, alguns usavam a lei a bel prazer e outros para poder se dar bem em alguma situação. Então, essa lei mudou. Tá? Então, com a lei mudando, a partir de Cristo, através de uma nova aliança, ela se tornou um pouco mais perigosa. Tá? Se tornou um pouco mais perigosa. Por quê? Enquanto a lei antiga, tá, de Moisés, essa lei ou essa aliança, tá, era estabelecida, se alguém fosse pego em adultério, teria que ser apedrejado em flagrante. No Novo Testamento, já vai falar o quê? Que o cara só pensou, meu irmão, já foi, já adulterou. Então, a aliança, tá, ela veio para trazer liberdade? Veio. Ela veio para trazer, tirar o jugo pesado, a escravidão que estava sendo colocada? Veio. Mas ela também veio para nós refletirmos nas nossas atitudes que a gente toma, no nosso pensamento. Tá? Que às vezes o meu pensamento é um pensamento de vingança. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas eu estou com pensamento de vingança. Mas esquecendo o quê? Que Deus, ele sonda a nossa mente e sonda o nosso coração. Então, por isso que se tornou o cuidado. Tá? Uma nova aliança a partir de Cristo. Então, quando estava baseado na lei, a lei ela começa então a trazer consequências. Mas a aliança a partir de Cristo, pela graça, ela nos traz salvação, libertação, mas não com motivo para nos dar liberdade ou libertinagem. Tá? Então o apóstolo Paulo vai falar justamente isso. Tá? Que ele estava liberto, ele poderia fazer qualquer coisa, até não fazer aquilo
que ele queria fazer. Então, isso é liberdade. Tá? Ou seja, não dá ocasião à carne por intermédio da liberdade. Tá bom? Então, nós temos aí Romanos, capítulo 7, versículo 10, também vai falar a respeito da aliança que outrora agora não é uma aliança baseada na lei, mas é uma aliança baseada na graça e na misericórdia, tá? Na graça e na misericórdia, tá bom? Então nós temos aqui. Aí vai dizer o seguinte, página 82 ainda, lá em cima. O novo pacto é diferente, pois agora o perdão estaria à disposição por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. E não era mais necessário a realização de sacrifícios anuais no dia da expiação, como ordenava a lei de Moisés. Então, quem estava sobre a nova aliança, sobre o cristianismo, sobre a graça, não poderia mais viver o quê? Sobre a lei. E era isso que Hebreus vem trazendo. O povo cristão ainda estava sendo influenciado pela lei antiga. Chegava o dia anual, o que eles faziam? Iam lá e ofereciam sacrifício em prol dos seus pecados. Esquecendo que Hebreus vai dizer aqui, agora por intermédio de uma nova aliança, a partir de Cristo Jesus como sacrifício e sumo sacerdote eterno da linhagem de Melquisedeque, não precisa mais o quê? Não precisa mais sacrificar nenhum tipo de animal. Por quê? Porque Cristo, ele supriu todas as necessidades e o sacrifício dele foi suficiente para poder mudar toda a história da humanidade. Em Mateus vai dizer justamente o quê? Vai dizer que quando ele é sacrificado e chega essa nova aliança, o véu vai se rasgar de alto a baixo. Tá? Vai se rasgar de alto a baixo. E agora, o acesso, essa aliança, ela se tornou mais fácil por intermédio do sacrifício do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Tá? Então, nós temos aí isso aí. Aí um pouco mais vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o ministério mais que excelente. Tá? O ministério mais que excelente. Como eu já havia falado, Cristo ele cumpriu todas as exigências que estava estabelecida pela lei. Tá? Cristo ele não poderia ser considerado sumo sacerdote, porque, segundo a lei, todo sacerdote deveria o quê? Ser da parte da tribo de Levi. Teria que vir a partir da tribo de Levi. E era um sacerdócio terreno, um sacerdócio estabelecido pela lei, tá? Que foi dado a Moisés, pela lei. Tá? Só que quando o próprio Deus, se nós formos olhar Salmo 110, o próprio Cristo vai estabelecer Cristo como sumo sacerdócio vindo da parte de Melquisedeque. Uma ordem o quê? Totalmente diferenciada, uma ordem eterna, superior tanto a Abraão, superior a Moisés, superior a Arão e qualquer outro sacerdote que poderia haver. Tá? Então ele vai trazer isto aí. Aí temos aí um ministério mais que excelente, porque ele cumpriu todas as exigências. Tá? As exigências. Tá? Aí nós vamos falar o seguinte. Hebreus 4, 14. Página 82 vai dizer o seguinte. O autor da epístola de Hebreus apresenta Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, o ministro do tabernáculo verdadeiro, que vai dizer o seguinte, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, Hebreus vai dizer ao povo, agora que vocês aceitaram a Cristo
estão participando efetivamente do cristianismo, vocês não podem voltar mais às práticas anteriores, quando estavam no judaísmo, quando estavam sendo influenciados pela lei. Agora não. Agora vocês precisam o quê? Confessar, tá, a Cristo de forma plena e determinante, porque ele é o nosso sumo sacerdote e cumpriu todas as exigências e está à destra do Pai agora, intercedendo por nós. Então, sejam firmes e constantes. Não desistam. Não olhem para trás. Não olhem para a circunstância. Não voltem novamente às práticas anteriores, mas permaneçam firme na presença de Cristo, tá? Na presença da nova lei, que é a nova aliança. E o ministério, ele é mais do que excelente. Aí vai dizer o seguinte, como eu já li aqui, né? Aí vai dizer o seguinte, então, o que a carta aos Hebreus, ela vai mostrar, ela vai determinar, tá? Ou o tema que ela vai nos trazer, vamos colocar o tema que ela vai nos trazer, tá? Então, ela vai nos trazer justamente o quê? Página 83, para a gente possa ter uma noção, página 83, o versículo 8 aos Hebreus, tá? Capítulo 8 aos Hebreus, versículo 6, que vai dizer o seguinte, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova aliança que está confirmada em melhores promessas. Ou seja, em Hebreus, Jesus Cristo ele é apresentado ou apontado como sumo sacerdote de uma nova aliança. Ou seja, através desse ministério mais que excelente, tá? A epístola aos Hebreus vai apresentar Jesus, tá, como o sumo sacerdote, tá, que cumpriu todas as exigências. O sumo sacerdote, o maior sacerdote, tá, que cumpriu todas as exigências. E agora vai nos trazer, ou nos trazendo, uma nova aliança. Tá? Então, através de Cristo, como sumo sacerdote, nós vamos ter aí uma nova aliança. Tá? Então, Cristo, tá, gente? Cristo, ele supriu todas as exigências. Tá? Através dele, agora, nós somos simplesmente mais do que vencedores. E Hebreus vai mostrar a supremacia de Cristo, tá, em toda a carta. E ele, de um modo geral, vai apresentar Jesus, tá, ou apontá-lo como sumo sacerdote, trazendo para nós uma nova aliança de transformação, purificação, libertação, graça e, acima de tudo, salvação. Ele intercede por nós. Ele se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Aleluia. Que você possa ser abençoado por Deus e que o Senhor possa iluminar a sua mente a cada dia, a cada momento. Estudem, busquem, trabalhem para que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Graça e paz.